acompanhar nessa correria que é o ministério, mas hoje a gente deixou os filhos com alguém e estamos aqui a sós. Glória a Deus. Deus abençoe. Quantos encontraram, digam amém. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus considera o pecado da idolatria como prostituição. Deus havia estabelecido um projeto e encontrou um homem que o adorasse de forma exclusiva. Quando nós observamos o contexto desse texto, Abraão era idólatra, o seu irmão era idólatra, o seu pai era idólatra. Mas um dia Deus lhe fez uma promessa, Gênesis capítulo 2. Porque quando Deus chama alguém, Deus não quer saber quem você foi, Deus quer saber quem você quer ser, se você acredita no que Ele fala ou não. O ser humano, quando vai contratar alguém, ele olha o currículo, e pelo currículo a pessoa pode ser aceita ou não. O Deus que nós servimos, Ele é tão extraordinário, que para Ele não importa o que você foi e o que você fez, porque Ele tem o poder de transformar nova todas as coisas e mudar a vida de qualquer pessoa, em qualquer estado que ela se encontre. Deus diz a Abraão: eu tenho um projeto para você, e ele acredita. Essa semana eu estava dizendo que Deus é extraordinário e bem-humorado. Deus chega para Abraão e diz assim: saia da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que no meio do caminho eu te mostro. E Abraão acreditou nisso. Isso é loucura. Por isso que Paulo diz que o evangelho é loucura. Como é que o cara abandona pai, mãe, tudo, e sai ouvindo uma voz? Agora isso aqui é extraordinário, porque a Bíblia, ela se completa. A regra de ouro da hermenêutica é que a Bíblia interpreta-se a si mesmo. A Bíblia não precisa de nenhum livro complementar. A Bíblia, ela é palavra de Deus. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Abraão acredita, Abraão segue, Abraão se torna um homem extraordinário. Hoje Abraão é disputado pelas três principais religiões do mundo: o islamismo, por causa de Ismael; o judaísmo, por causa de Isaac; e o cristianismo, que temos Abraão como pai na fé. Lá na frente, Abraão, ele morre, toda uma trajetória, e Deus estabelece Josué, nesta época, substituto de Moisés, para liderar o povo à terra prometida, a terra de Canaã. O interessante é que ele é tão usado por Deus, que o texto diz que as pessoas tremiam diante de Josué, porque a glória de Deus, a presença de Deus estava sobre ele. Ele estava na direção de Deus, ele era um instrumento de Deus. E ele faz ele tem uma liderança extraordinária. Ele não só consegue entrar na terra prometida, mas ele consegue organizar a nação, distribuir a terra para as tribos. Ele consegue estabelecer a ordem. Ele só comete um erro: ele não deixa sucessor, ele não faz o seu substituto, ele não tem essa preocupação, e isso trouxe a Israel um grande problema. Todo mundo aqui é crente, todo mundo aqui é servo de Deus, e quem não é, temente a Deus. Por isso que você está aqui, porque a Bíblia diz que quem ouve a palavra de Deus é de Deus. Mas se não tiver uma liderança, ser humano, um pastor que me formou ministerialmente, ele disse assim: Edivaldo, gente é um bichinho que parece gente, anda como gente, mas não é gente.
Porque o ser humano é extraordinário. O ser humano, você chega para ele e diz, é por aqui. Mas se você vacilar um pouquinho, ele já está aqui. A liderança já tem que dizer, é por aqui. E quando Josué, ele morre, não teve alguém para ter o comando da nação. E Deus teve que levantar juízes. E não dá tempo a gente observar sobre isso. Mas o certo é que no discurso de despedida, ele volta à cidade de Siquém. E isso é extraordinário, porque Siquém foi aonde Deus apareceu a Abraão e renovou a promessa. Foi lá que Deus disse a Abraão, eu darei esta terra a você, eu entregarei na sua mão. Ele volta a Siquém. É claro que alguns estudiosos aqui dizem que ele volta para Siquém para fazer o discurso, porque a acústica daquela cidade era interessante, já visto que não tinha o aparato que temos hoje. Mas a primeira coisa interessante é que de lá que começa tudo, porque quando você vai observar, é lá que Deus renova a promessa e diz a Abraão que aquela terra seria dele. Acontece uma outra coisa interessante em Siquém, foi lá que Jacó enterrou os ídolos. Foi lá que Jacó chamou a atenção das esposas que estavam carregando ídolos do seu pai. E lá ele toma uma atitude. Siquém também tem um outro episódio interessante, é quando Simeão e Levi engana Siquém, porque Siquém era o príncipe, a cidade levava o nome do príncipe, que era filho de Amor. Eles eram quem dominava a cidade de Siquém, e esse Siquém, que era o príncipe, estupra a filha de Jacó, a irmã de Simeão e de Levi. E olha a ideia desses meninos. Eles tiveram uma ideia extraordinária, perigosa, porque eles chegaram na porta da cidade e disseram, vocês não querem nossas mulheres? Vocês não querem nosso gado? Pronto, vamos fazer um acordo. Aqui, para poder ter esse direito, tem que circuncidar. E a circuncisão era uma coisa interessante, era feita com faca de pedra. Para a criancinha no 8º dia, mas para o velho, Abraão foi o primeiro homem circuncidado na Bíblia. E ele já estava avançado de idade, mas é uma cirurgia, é uma espécie de uma cirurgia tipo fimose. E ele sabia que para destruir aquela cidade, aqueles homens operados, eles não teriam força. Mas aqui me chama a atenção, os homens aceitaram fazer a circuncisão para ter, não o Deus que estabeleceu a circuncisão, mas para ter vantagens materiais, egoístas. Existem muitas pessoas que se submetem aos rituais, mas não se submetem ao Deus dos céus. E o tema deste congresso, ele é interessante, porque ele nos provoca. Que evangelho nós estamos ensinando à nossa família? O evangelho do receba? O evangelho da prosperidade? Ou o evangelho da cruz, da renúncia e da mudança de vida, com o objetivo de um dia morar no céu e ser salvo e abençoado pelo Senhor?